Bom dia, graça e paz. Hoje eu vou ensinar algumas receitas para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Mateus. Mateus, no capítulo 13. Uma palavra tão pequena, mas que deixa uma grande marca em nós. Jesus, ele estava explicando e falando sobre o reino através de algumas parábolas. E uma das parábolas que ele fala é sobre a parábola do fermento. E ele fala o seguinte: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Você pode se assentar, por favor. Essa passagem é muito interessante porque dentro da ideia global, na realidade em que Cristo vivia nessa época, quando alguém falava sobre o fermento, estava falando sobre algo que não era bom. Era algo que, na verdade, contaminava. Então, Jesus, como sempre, vindo numa contramão em relação a tudo aquilo que a religião pregava, e até mesmo ao que ele mesmo falou em uma outra situação, ele fala do fermento de uma forma positiva, porque se você parar para analisar o texto e as palavras de Cristo, não tem como o reino dos céus ser uma coisa ruim. Em outros momentos, Jesus fala sobre o fermento. Em outros momentos da Bíblia, a Bíblia fala sobre o fermento de uma forma negativa. Mas hoje eu quero falar sobre 2 legados que nós desfrutamos. Primeiro, um legado da humanidade, que, segundo pesquisadores, 10 mil anos antes de Cristo, acharam vestígios de pão. Ou seja, o pão é um dos alimentos mais antigos preparados pelo homem. E o outro legado eu vou falar no meio da mensagem e você vai descobrir qual é. Mas eu queria que as cortinas fossem abertas, por favor. Eu quero falar sobre o fermento e o poder do fermento. Esta é o que eu tenho aqui nas minhas mãos, é uma porção de fermento bem pequena. Pequena, né? Mas é essa pequena porção que leveda toda a massa. É essa pequena porção que faz com que a massa cresça. E quando Jesus Cristo fala, nesse momento, ele fala: o reino dos céus é como fermento. Analise, por favor, o que Cristo estava falando. Primeiro, dentro do contexto no qual eles estavam vivendo, dentro do contexto no qual Jesus estava falando para os seus poucos discípulos, o reino dos céus estava pela primeira vez chegando na terra através de Jesus Cristo. Ninguém sabia o que era o reino dos céus. Jesus apresentou aos homens o reino dos céus. E ele estava tentando explicar através de várias parábolas o que era o reino dos céus. E uma delas é: o reino dos céus é como fermento. E eu não sei se você consegue entender, mas o fermento, ele é uma das menores porções da massa. A menor porção que existe numa massa de pão é o sal. E Jesus fala sobre o sal. Jesus fala que o sal, ele dá sabor. Mas o que dá crescimento é o fermento. Dentro deste pensamento, eu entendo que Jesus Cristo estava nos ensinando algo muito poderoso e transcendental. Por quê? O pão já existia há 10 mil anos antes de Cristo, dele mesmo chegar à terra. E eu tenho plena convicção de que ninguém vai tirar de nós o pão. Amém? Amém. Quem gosta de pão?
eu tenho essa convicção que de nós não será tirado esse pão maravilhoso. Existem inimigos que tentam dizer que a massa branca não é boa. Mas eles são só inimigos. Todos os elementos que estão aqui farão sentido para você em breve. Tudo o que está aqui é para demonstrar a criatividade que Deus nos dá através do seu poder de multiplicação. Essa pequena porção que Jesus Cristo fala, o fermento, olha aqui o fermento. Pouquinho, bem pouquinho. Jesus Cristo estava dizendo, olha, através desses 12 discípulos, eu farei com que essa pequena porção tome toda a terra. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos a 11 mil quilômetros de Jerusalém. Eu sei disso porque eu morei lá e eu ficava contando os quilômetros. E nós estamos a 11 mil quilômetros de Jerusalém. E o fermento posto lá fez com que o crescimento da massa chegasse até aqui. Uma outra coisa que eu entendo quando Jesus fala que o reino dos céus é como fermento, é que ele estava falando sobre uma influência sobrenatural através de nossas vidas. O fermento é uma pequena porção que você coloca na massa e ela cresce. Ela atinge toda a massa. Não é apenas uma parte da massa que fica levedada. Toda a massa é levedada através de uma pequena porção que é o fermento. Nós somos parte do reino dos céus. Quando Jesus Cristo falava sobre levedar a massa, ele estava falando de mim e de você. Nós temos esse poder dado por Cristo através do Espírito Santo, de onde nós chegarmos, nós levedarmos a massa através do amor de Cristo. Existe uma transformação que acontece através das nossas vidas quando nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho algumas considerações para fazer. Eu tenho um ajudante hoje, uma auxiliar, e a gente estava ontem com os pastores, e eles receberam um áudio do culto de mulheres. Uma mulher estava falando que ela era auxiliante do marido. Ela criou uma palavra nova para falar daquilo que Jesus chamou ela para ser. Porque auxiliante é uma palavra que não existe. Auxiliadora. Eu quero falar sobre o legado de Cristo dentro dessa mesa aqui. Olha que mesa linda, né? Que cenário maravilhoso. Nós estamos assando pão. Esses são os meus ajudadores. Auxiliadores. Esses são os fornos. Não vai poder ligar os 4 fornos porque disseram que poderia cair toda a fase da igreja. Eu queria correr o risco. A minha equipe não quis pagar para ver. É que ele falou, vou correr o risco de explodir. Eu falei, não, você não vai correr risco. Se ligar, vai explodir. Não é um risco, é uma certeza. Seria um show pirotécnico maravilhoso. Mas aqui dentro desses 2 fornos tem pão de verdade. Eles estão sendo assados. E daqui Começou a pouco você vai comer pão. Sim, porque quando Jesus Cristo fala sobre o pão ele não é feito para ser jogado fora. O pão ele é feito para ser comido. E o que nos alimenta é o pão que desceu do céu. Yes. Sobe para mim, por favor. O reino dos céus sempre foi grande e limitado. Sempre. Sempre. Mas nós só descobrimos isso há 12 mil anos atrás. E há 12 mil anos tem sido implantado o reino dos céus aqui na terra. E as pessoas que têm poder para trazer o reino dos céus para a terra estão aqui nessa plateia hoje. Amém. Onde você estiver, você tem um poder para que o reino dos céus venha à terra. Talvez você pense, pastor, mas é muito romântico isso. É romântico para quem não entende que o reino dos céus é trazido para a terra através da fé. E nós temos que exercer isso a todo tempo. É muito fácil nós vermos o reino dos céus aqui, quando nós estamos todos juntos aqui na igreja. Mas nós não fomos chamados para fazer a massa crescer aqui dentro. Nós fomos chamados para influenciar lá fora.
E a nossa influência é lá fora. Eu não sei se você está começando a sentir o pessoal aqui da frente cheiro de pão. Para mim, este é o aroma suave. O cheiro de Cristo é cheiro de pão. E é interessante porque quem sente o cheiro de Cristo tem fome. Quem tem fome, come do pão que desceu do céu. Eu quero falar sobre o fermento. O fermento, ele é um acelerador do crescimento da massa, certo? É possível fazer pão sem fermento, mas demora. Mas eu não quero falar sobre o pão feito sem fermento, porque Jesus está falando de um pão com fermento. Ele está falando de uma realidade dele. Esse fermento que eu estou aqui nas minhas mãos é um fermento sintético. O homem desenvolveu um fermento sintético, mas o fermento que Cristo falava é um fermento orgânico. A igreja de Cristo é uma igreja orgânica. O crescimento que Cristo tem para nós é um crescimento orgânico. Não é um crescimento forçado, não é um crescimento através de artimanhas, é um crescimento através daquilo que Ele já estabeleceu para nós. E a palavra de Cristo é o suficiente para que haja crescimento no meio do seu povo. Eu tenho ultimamente estado muito chateado com algumas coisas que eu tenho visto. Toda essa estrutura não é para atrair pessoas. Toda essa estrutura é porque essa estrutura está disponível nos nossos dias. Quando eu era criança, eu nunca tinha visto um telão de LED. Pelo óbvio, não existia. Não existia. Mas, com toda essa estrutura, eu quero sempre usar a tecnologia que estiver disponível a mim para eu estar acrescentando a palavra. Deixa eu te explicar isso de uma forma melhor. Os pães saíram. Ainda não. Ainda não? Já está pronto o pão? Está quase? Quanto tempo, meu filho? 1 minuto, 2. Então, enquanto 1 minuto, 2 está vindo, eu queria que o João viesse aqui, por favor. E eu quero o microfone, por favor. João Eduardo. Traz um microfone aqui para mim, por favor, produção. Produção. Agora, se puder. O fermento que Cristo fala é um fermento orgânico. Cadê o meu que estava? Que desenvolve a massa. O João, ele... Graças a João, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, Ana Bem, Maria. João. Bom dia, graça e paz. Bom dia. João é professor de química. Física. Ixi! Volta Pode ir para lá, embora. por favor. Não, mas tá na área. Tô preparado. Tô pronto. A João- gente tem alguns anos de fisicoquímica, tá? Ai, João glória a é Deus. professor do que ele Segue o quiser. fluxo. Nesse momento ele quer ser de física. Mas nós vamos falar sobre a química, certo? Vambora, tá tranquilo. O João ele vai explicar para a gente rapidamente como funciona a química do pão, certo, João? Quando se é colocado fermento, o né? fermento e misturado na massa. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Para leigos entenderem? Tá. Bem que o bem João gosta fácil. de Masterchef. E Masterchef é maravilhoso, vai começar terça-feira, inclusive. Nós falamos aqui do fermento orgânico e falamos do fermento sintético. No caso do fermento orgânico, a ideia é muito simples. A gente está falando de levedo, de levedura, e a gente está falando de um fungo que ele se alimenta de glicose, ele se alimenta de açúcar, e como reação desse alimento... Fungo é orgânico. Fungo é orgânico. Vamos pensar no seguinte, tudo que a gente fala em química orgânica, a gente está falando de coisas naturais. É a diferença entre um animal, é a diferença entre uma carne e a diferença entre uma pedra, Então, por quando exemplo. Jesus falava sobre esse fermento, não existia o fermento sintético na época Não, dele. não, Então, não. Jesus estava falando de uma coisa orgânica. Biológica. Viva, exatamente, biológica, Ótimo, tá exatamente, baseada em cadeia carbônica, complexa. E aí a gente Entendeu, tem... né? Voltamos ao ensino Não, a médio. pessoa estudou química orgânica no 3º ano, pelo amor de Deus. Né? Alguém lembra do seu terceiro ano? Met, et, prop, but, pente, metanol, etanol, pelo amor de Deus. Etanol que bota no carro. Etanol põe no carro, exatamente, Mais é um tipo barato de que a combustível. E aí, no caso, então, esse fungo ele se alimenta
da proteína, que é um tipo de glicose ligado por ligação peptídica. Claro. E aí, como resultado, ele tem o CO2. Eu lembro dessa peptídica. Não, você vai me deixar falar? Assim, eu tive trauma, João. Eu tive traumas químicos. Sério? Não usei drogas, Seja mas curado. foram Vem as cá. aulas. Vem cá. Você vai receber uma aula abraçado, então, para você receber a tua cura. Então, como resultado, isso aqui é a parte importante que eu estou tentando chegar. O resultado é o CO2, dióxido de carbono. É o mesmo que é gerado lá na queima dos combustíveis? Sim, é o mesmo, mas tem uma diferença de concentração em relação ao oxigênio. Então, na verdade, ele dá o aspecto airado de crescimento do pão. Então, é por isso que é o resultado dessa alimentação. Então, é interessante falar o seguinte, o fungo ele fica vivo entre 30 a 50 graus Celsius. No caso do forno, está muito mais do que 50. Então, primeiro ele faz ali a função dele, ele se alimenta da proteína, ele se alimenta da glicose, gera CO2, e quando ele vai para o forno, ele morre. Então, você não come esse fungo vivo. Ele gera o CO2. Uau. E aí o pão cresce bonitinho. Falo do sintético também, não? Do sintético eu não preciso? Mas quem quiser saber do sintético, me pergunta depois. Ali. João, muito Shalom, obrigado. Shalom, Escola Shalom. João, isso, me ajuda. João é um professor da nossa cidade. Ele tem um curso, ele dá vários cursos para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer vestibular. Quem está de recuperação também. Para quem está de Acompanhamento recuperação. escolar, temos uma unidade só disso. E você que talvez não lembre de nada, passa um mês com ele que você vai lembrar de tudo. Um mês resolve tudo. É isso. Obrigado, tá, João? Deus abençoe. Valeu. Eu acredito que o pão já esteja pronto. Yes, está ali em cima já. Tira um pão desse para mim, por favor, filho. Eu só preciso de um. Gente, Bota que no. cheiro Nossa, bom. que cheiro, misericórdia. Eu deveria ter tomado café da manhã, eu me equivoquei, viu? Tá quente? Tem certeza? Meu Deus, tá quente. É pão. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não entendem que o pão é o principal elemento da igreja. Cristo é o principal elemento da igreja. E não tem problema nenhum em você passar uma geleinha no pão. Geleia da Cris. Tá bom. Não tem problema você colocar uma geleia. Não tem problema você colocar uma geleia se o elemento principal for o pão. As pessoas estão querendo atrair as outras pela geleia. Geleia não mata a fome de ninguém. Geleia não resolve o problema de ninguém. Mas o pão que desceu do céu alimenta o homem. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm confundido algumas coisas. E eu quero dizer para você que aquilo que Cristo deixou para nós é o suficiente para que o homem seja salvo de todo o pecado. Nós não precisamos criar nada além de falar daquilo que a Bíblia já nos traz. Nós não precisamos inventar nada além daquilo que o Senhor já deixou para nós. É interessante quando você faz pão. Coloca isso daqui para mim, por favor. O que está aqui é farinha. Purificar antes. Tem que purificar as mãos antes. É por isso que antes de você entrar no reino dos céus, você é purificado pelo sangue e você passa pelo batismo das águas. Porque você se torna puro para poder trabalhar com as coisas de Deus. E algumas doutrinas, elas são inegociáveis, ou melhor, as doutrinas que Deus nos deixou são inegociáveis. A primeira coisa para você fazer pão é jogar farinha. Aqui tem farinha de verdade. Olha a farinha. Obrigado, auxiliar.
Secos primeiro, né? Secos primeiro. Está na sequência aqui. Ó. Ah, glória a Deus. Pode botar o açúcar e o sal. Eu queria que o Ricardinho viesse aqui, por favor. Fermenta por último? Manda ver. Nós vamos servir aqui. Quantos pães nós temos? Você comeu um pão que estava aqui? Você. Tem quantos pães aqui? Conta para mim, por favor. Tem 24 pães aqui. Pega esse daqui, filho. Aqui tem 24 pães. 24 pessoas receberão esse pão. Só um minuto. Eu não sou Jesus Cristo, mas vai ter multiplicação hoje. Só um minutinho. Prestem atenção nisso aqui. Nós temos 24 pães dentro dessa cesta, essa bandeja. Se o Ricardo fosse distribuir os 24 pães sozinho, ele ia demorar um determinado tempo para distribuir e para que as pessoas fossem alimentadas. Mas, se nós convocarmos pessoas para ajudar o Ricardo a fazer isso, nós faremos isso em menor tempo e muito mais pessoas serão alimentadas. Façam isso, por favor. Distribuam o pão enquanto eu vou estar fazendo a massa. Léo, por favor. Deixa eu, eu estou mexendo aqui. Não dá para ver, né? Câmera, foco. Não dá. Léo, eu estou mexendo certo? Porque eu faço pão toda semana. Mas... Só que não, primeira vez na vida. Sou um especialista. Eu já fiz isso daqui em aulas de culinária na escola, quando você é criança. E você vai aprender a fazer pãozinho. Depois que vai acrescentando um pouquinho de água. Geralmente viram monstrinhos, né? Quando você vai fazer esse tipo de coisa aqui na escola. É preciso entender uma coisa. Entenda isso. Para alimentar pessoas, você vai ter que colocar a mão na massa. Não tem como participar do evangelho sem ter as mãos sujas de farinha, de massa, de ovos. Se você quer alimentar um povo, você tem que meter a mão na massa. Este evangelho bonitinho de YouTube não existe na vida real. O evangelho de verdade é você sofrer as dores com as pessoas, é você passar pelas necessidades com as pessoas, é você viver as humanidades com as pessoas, sabendo que aquilo vai tocar em você e vai te deixar marcas. Aquilo vai te deixar marcas. Mas assim como isso te deixa marcas, faz parte de um processo você amassar a massa que Cristo... Entenda, os elementos não são nossos. Nós não produzimos massa, nós não produzimos farinha, nós não produzimos ovos. Tudo isso já está feito. Isso vem da natureza. Não tem como você fazer pão sem a natureza. Não tem como existir natureza sem o Criador da natureza. Cristo fez todas as coisas para que a igreja dele fosse sustentada. E ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tudo o que nós precisarmos já está pronto para que aconteça. Sabe o que é que eu acho engraçado? Quando a gente vai ficando mais pesquisador sobre pão, você vai se envolvendo no mundo do pão, e pessoas como nós, padeiros, Rebeca, me respeite. Nós que somos padeiros, a gente acorda às 4 horas da manhã para fazer pão. A gente dorme tarde comprando ovo, farinha. Não é fácil fazer pão. Na hora que juntar tudo, pode pôr na bancada. Tá quase pronto. Aqui não. O padeiro rindo. Tem gente que... Sabe o que eu acho interessante? Tem gente que quer vamos fazer pra bancada. parte do reino comendo pão pronto.
mas não tem coragem de meter a mão na massa. Quer que você faça parte do reino de Deus? O que é que você faz? Eu só recebo. Eu vou para a igreja, eu gosto de chu. É muito fácil vir para a igreja, né? Qual que é a dificuldade que tem de vir para a igreja? Nenhuma. Você veste uma roupa legal, você passa um perfume, você fica bonito e você vem para a igreja. Qual que é a dificuldade disso? Nenhuma. É a mesma energia que você usa para ir a um shopping, para ir a um parque, para ir para qualquer outro lugar. E aí, as pessoas acreditam que Jesus Cristo nos chamou para a gente vir à igreja. Mas Jesus Cristo nos tornou a igreja. Tem gente que pensa, não, eu quero só ficar lá em cima da bancada, que é mais legal, eu vou ficar lá na mão do padeiro, eu vou ficar sendo amassado por Jesus 24 horas por dia. Jesus Cristo não está mexendo na gente para a gente ficar na bancada, Jesus Cristo está mexendo na gente para a gente ir para o forno. Yes. E o forno, eu não sei se você entende sobre forno, mas forno é quente. Mas o único lugar de fazer um pão crescer é no forno. O único lugar de fazer assar um pão, a última etapa de um pão é o forno. A última. Antes de alimentar alguém, o pão passa pelo forno. Quando a gente prepara uma massa, como eu preparei aqui maravilhosamente... Só falta sovar mais. Uma meia hora aí. Existe algo que acontece nesse período. A massa ela precisa crescer. Ela descansa para crescer. Eu acho engraçado como, dentro dessa atmosfera de legado, muitos de nós ainda somos massa crua. E nós achamos que já podemos alimentar pessoas, já somos pães prontos. Deus trabalha por processos. E qual é a utilidade de uma massa ficar parada? Se a massa não ficar parada, descansando, ela não cresce. Mas existe um mistério nisso. Nós estamos em um ambiente que tem ar-condicionado. E a massa cresce de acordo com a temperatura. Nos tempos de Jesus, a massa ela crescia e tomava o tamanho certo de acordo com o clima. De onde que vem o clima? De Deus. Deus é quem faz com que as coisas cresçam. Quando a farinha ela é levedada, como ela está aqui, ela vai crescer e ela vai ficar desse tamanho. Vai abrir? Está bem maior. Olha o tamanho. Eu não sei se todos conseguem enxergar, mas essa é a massa levedada. Da mesma quantidade de ingredientes. Essa é a massa que acabou de ser misturada. Mais ainda. No tempo certo, ela cresce. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 8, diz assim: por isso, Paulo falando, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nada cresce sem Deus. As coisas podem inchar, mas elas não crescem. Nenhum de nós, eu tenho certeza, quer ficar inchado. Você já viu as pessoas reclamando que estão inchadas? Não é normal. Mas quando uma criança é bem alimentada e nutrida, ela cresce, e isso é perfeito e formoso. O legado que Cristo nos deixa é que o reino de Deus pode parecer pequeno ou invisível para quem vê de fora,
mas é gigantesco para quem o tem por dentro. E é essa grandeza que Cristo coloca dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Se a farinha for... E quando Cristo fala essa parábola, a parábola é uma história, é uma ilustração. Se a farinha for a sociedade, ou se a massa for a sociedade na qual é colocada o fermento, então significa que no tempo certo, todos, e a Bíblia fala sobre isso, todos saberão quem Jesus Cristo é. Eu não sou, ou nós não somos pós-milenistas que acreditam que todos serão salvos no último dia. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a Bíblia fala em muitos momentos que existe céu e inferno e que aquele que não crer em Cristo Jesus será lançado no inferno. O que nos alimenta é a palavra. E nós temos que focar sempre na palavra e naquilo que a palavra nos ensina. Existe um local adequado para haver o crescimento. Essa massa aqui já pode ser usada para ser cortada e colocada na assadeira? Então faça isso, meu filho, por favor. Porque toda a massa será comida em nome de Jesus. Existe um local adequado para ser colocada toda a massa que ela é preparada. Agora eu te pergunto. O fermento faz a massa crescer. Certo? Nós já entendemos isso. Quanto mais fermento, mais massa? Não. Se você coloca mais fermento, você pode ter deformidade da massa. É por isso que a Bíblia fala que no tempo certo, tudo é belo e formoso. E eu quero falar sobre o segundo legado. Nós falamos sobre o pão. E eu quero falar sobre um legado que está na igreja há tanto tempo quanto Jesus Cristo está na terra. Eu quero falar sobre o legado das células. Em Atos, no capítulo 2, versículo 46, diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles faziam isso, eles comiam pão em casa. Em João, no capítulo 6, versículo 51, diz, Jesus falando de si mesmo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A menor porção de crescimento da massa é o fermento. A menor parte do corpo humano é uma célula. Através de 2 células, começa o desenvolvimento do corpo humano no ventre da mulher. Não tem como você pegar 2 células, masculina e feminina, e colocar dentro de um pote de vidro e esperar que dali surja um ser humano. Não tem. Não tem como você pegar 2 células masculinas e femininas humanas e colocar dentro do ventre de algum outro animal e esperar que dali saia um ser humano. O lugar certo para o desenvolvimento do ser humano é no ventre da mulher. Quando eu era adolescente, eu ouvi a primeira vez sobre células. E a proposta trazida era que células traria um grande crescimento para as igrejas. Era como se fosse algo mágico. Você fazia a célula e crescia, você fazia a célula e crescia. Mas a verdade, a igreja se deu através das células. As primeiras reuniões começaram nas casas. A primeira ação da igreja primitiva não foi construir um grande templo, foi se reunir compartilhadamente, pequenos grupos em várias casas. A célula é a chave do desenvolvimento orgânico do corpo de Cristo. Assim como o fermento faz a massa crescer, as células fazem com que toda a igreja cresça.
Não existe célula sintética. Não tem como você fazer uma célula com robôs. Não tem como você fazer células por videoaula. Porque célula é toque. Célula é comunhão. Célula é falar do Cristo ressurreto. Célula é o poder que Cristo nos deu há 2000 anos atrás e que muitos ainda pensam que é uma estratégia. Não é uma estratégia. É o caminho para o desenvolvimento da igreja de Cristo. Não é algo que criaram agora. É algo que nós esquecemos e o Espírito nos trouxe à memória nesses tempos. O crescimento da igreja se dará através de células saudáveis. A célula é a menor parte da igreja de Cristo e uma parte orgânica. Tudo que nós vimos sobre o fermento é sobre o fermento orgânico. Sobre aquilo que Cristo fala. Sobre o desenvolvimento natural daquilo que Ele mesmo fez para ser. Nós tentamos de diversas formas fazer de diversas maneiras, atrair pessoas com geleias. O que vai atrair as pessoas não é a geleia, é o pão. Você pode passar a geleia do sabor que for, para ficar talvez mais atraente. Mas o que vai alimentar é o pão. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós podemos fazer cultos pirotécnicos. Mas se não tiver uma palavra que alimenta, vai ser só mais um show pirotécnico no mundo. Nós devemos entender aquilo que Cristo nos entregou e o legado que os apóstolos deixaram para nós como a primeira igreja, que é o desenvolvimento da igreja através das células. O crescimento do pão que começa com um fermento, a massa já estava lá, mas o que dá o crescimento é o fermento. As pessoas já estão aí. O que vai dar o crescimento é juntá-las todas no corpo de Cristo. A célula é o caminho mais rápido para isso. Ah, pastor, mas não é mais fácil convidar todo mundo ir para a igreja? Não, o crescimento mais rápido é através das células. O maior ministério começou através de uma célula. Ah, mas eu conheço várias igrejas que não trabalham com células, mas eles desfrutam do legado da célula, porque a igreja começou há 2000 anos atrás com células. As reuniões de pequeno grupo começaram com a igreja. E até o fim da igreja, os pequenos grupos existirão para que todos sejam alimentados. Todo mundo recebeu pão? Quem recebeu pão aí? Levanta a mão. Todo mundo recebeu pão. Quase todo mundo. Tem mais pão aí? Tem mais pão aqui? Tá quente? Eu tenho alergia à quentura. Nós temos aqui agora cerca de 500 pessoas. Em pouco tempo, 500 pessoas comeram do pão por causa do trabalho das células. Pequenas partes que alimentam muita gente. Não deixe o diabo colocar no seu coração que célula é algo maçante. Não deixe o diabo colocar no seu coração que célula é algo que não faz efeito. Não deixe o diabo colocar no seu coração que célula é um programa da igreja. Célula é um programa de Deus. E até que a igreja dele exista, haverá reunião em pequenos grupos. Célula é o nome que nós damos. Existem outros nomes, outras nomenclaturas para a mesma essência. Se você quer fortalecer tudo, fortaleça as células. Se você quer o crescimento de tudo, faça as células crescerem. A multiplicação do corpo de Cristo virá através das células. Nós temos que entender o que nós estamos vivendo hoje.
Nós temos celulares, nós temos WhatsApp, nós temos muita tecnologia que deve ser escravizada por nós a serviço do reino de Deus. Porque a tecnologia tem escravizado as pessoas para mantê-las longe do reino de Deus. Se lembre, vai existir um período em que você será amassado. Se lembre, vai existir um período que você vai ser provado por Deus. Vai ter depois um período em que você vai descansar. E esse período é o período que você mais vai se sentir inútil. Vai ser quando tudo estará crescendo em você. E a última etapa será quando você for colocado no forno. É a última prova. Essa é a prova que depois de sairmos prontos, nós poderemos alimentar as pessoas com a palavra de Cristo. Eu, como pastor, já passei, passo e sei que continuarei passando por muitas provas em Deus. Existem muitos fornos na vida. E cada vez que você passa por um forno, você é sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, na nossa demonstração, quanto mais fornos existirem, mais pães serão assados. Mais pessoas serão alimentadas. Quanto mais células existirem, mais pessoas serão alimentadas. Peça para que Deus dê forno para você. Amém. Peça para que os fornos sejam multiplicados na sua igreja, na sua geração, naquilo que você tem vivido. Peça para Deus multiplicar a sua própria célula, para que outras pessoas sejam alimentadas. Se você enxergar as células pela perspectiva de alimentar as pessoas, você vai ter muita vontade de cada vez mais fazer células. Por último, eu quero falar sobre um tipo de pão que se faz muito em Portugal. É um pão que primeiro se faz a massa sem fermento. É um processo muito demorado. E eu quero falar sobre legado. Essa massa, ela leveda sozinha, depois de muitas horas mesmo, de 8 horas para cima, se leveda essa massa. Você pega aquela massa que já está levedada, porque ela entrou em ação com o oxigênio e todas as bactérias que nele existem e que dão crescimento para a massa prolongado. Você tira um pouco dessa massa que já está levedada e mistura com uma massa nova. E aquela pequena porção faz com que toda a massa seja levedada e ela cresça. Então, a massa antiga ou a massa velha, ela se torna também fermento. Não existe crescimento de uma geração sem a geração anterior. Não existe desenvolvimento da igreja de Cristo sem o legado que já foi deixado e que tem mais de 2000 anos. Eu não acredito numa igreja que não é multigeracional. Eu acredito que o corpo de Cristo é feito de partes mais velhas, partes mais novas, e que isso faz com que o alcance da igreja seja macro e não mini. Eu não tenho desejo nenhum de fazer uma igreja de adolescentes. O que é que uma igreja de adolescente faz? Nada. Uma igreja só com jovens que estão começando a vida. O alcance é curto. Mas uma igreja que tem todas as gerações e todos sendo inspirados, trabalhados e motivados uns pelos outros, tem um alcance incrível. E é o alcance que a igreja teve até hoje. Porque a igreja sempre foi uma igreja multigeracional e não uma igreja geracional, de uma geração apenas. É divertido você ver várias igrejas por aí, de pastores jovens, com um monte de jovens dentro. Mas eu entendo que a beleza da igreja está em chegar na igreja e ver desde um bebê até um ancião, em todas as gerações juntas, como uma família que a igreja é.
A minha expectativa é que você saia dessa conferência sabendo que a sua célula é muito importante. A minha expectativa é que você saia dessa conferência sabendo que se você não tem uma célula, Deus vai colocar uma fome no teu coração para abrir uma célula. Amém. A minha expectativa é que você seja ousado em se deixar usado pelo Espírito Santo para alimentar pessoas que estão ao seu redor, que estão morrendo de fome do pão que desceu do céu. Eu queria orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Ainda vai ter pão sendo feito aqui. Tem uma fornadinha nova ali. Não caiu a energia, deu tudo certo. Existe um fermento. Nós somos esse fermento. Nós estamos aqui para levedar a massa. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas saibam quem Jesus Cristo é. Nós estamos aqui para que a influência do reino cresça na sociedade. O legado de Cristo é um legado de influência. O legado de Cristo é o legado de que as coisas que parecem pequenas são grandiosas nas suas mãos. É como a fé. Ele disse que se nós tivéssemos... Não é a fé do tamanho de um caroço de abacate, que é grande. É a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno. Mas quando é colocado na terra, ele cresce mais do que as hortaliças, e os pássaros se aninham nos seus galhos. O nosso desenvolvimento deve ser assim. Pode começar pequeno como um grão de mostarda. Mas o clima que Deus vai dar e proporcionar é para que haja um crescimento, para que o nome dele seja glorificado. Qualquer crescimento que o nome do homem for glorificado, ele vai murchar imediatamente. O crescimento que Cristo dá é para que a massa se multiplique, para que os pães sejam feitos e as multidões sejam sedentas, ou sejam preenchidas pelo pão que desceu do céu. Deus, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nas tuas palavras há uma sabedoria incontestável. Como o Senhor usa elementos que comunicam verdades incríveis. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus Cristo para a terra. E por Ele nós somos alimentados eternamente. Sabemos que em Ti nós não teremos mais fome. Não é mais o pecado ou a realização de desejos da carne que nos alimenta, mas através da carne de Cristo, do corpo de Cristo, do pão que desceu do céu, que nos alimenta, que nós somos preenchidos e saciados e não temos mais nada a ver ou desejos com a carne, com o pecado. O que nos alimenta é a Tua palavra. O que nos alimenta é estar em comunhão contigo. E o que nos alimenta é estar em comunhão com os nossos irmãos. O que nos alimenta, Senhor, é viver os Teus propósitos. Deus, que a visão das células entre nos nossos corações e queime novamente. Que possamos entender a preciosidade que é viver a visão das células que foi entregue por Ti. Não foi um homem que trouxe essa visão, foi o Senhor. Que através do Senhor e das pequenas células, dos pequenos grupos, multidões sejam alimentadas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. E que à noite possamos estar juntos, mais uma vez, celebrando toda essa conferência e tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos sempre ter em mente: a geleia é muito gostosa, mas o que nos alimenta é o pão. É no nome de Jesus Cristo
pão que se faz presente que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus.